Ele disse que não queria amor, que era só um acordo, um fingimento. Mas há coisas que o coração não sabe disfarçar. Ela entrou na vida dele por acaso. E acabou por mudar tudo. Às vezes, o fingimento é apenas o início de uma verdade que assusta. O outono chegara a Lisboa com um vento frio e um céu de prata. A luz de fim de tarde entrava pelas janelas envidraçadas do edifício Andrade, como um sopro cansado, refletindo-se nas superfícies de mármore e aço. Lá dentro, o silêncio tinha peso. O tipo de silêncio que precede decisões que mudam tudo. Miguel Andrade estava junto à janela, o olhar pousado sobre a cidade que se dissolvia na penumbra. O tejo brilhava ao longe, metálico e sereno, como se nada lá fora pudesse atingi-lo. Ele, pelo contrário, parecia feito de tensão contida, o maxilar travado, os ombros rígidos, a gravata ligeiramente desfeita, menos único sinal de cansaço, num homem habituado a controlar tudo, até o próprio fôlego. O telefone vibrou. N. o atendeu. Nos últimos dias, cada chamada trazia mais problemas do que soluções. A fusão com a empresa francesa, que devia ter sido o auge da sua carreira, tornara-se um escândalo mediático. Os jornalistas não queriam saber de números, mas de rostos, de histórias, de boatos, e por algum motivo, o nome dele vendia bem demais. Um toque na porta interrompeu o silêncio. Sr. Andrade, a voz feminina era suave, contida. Ela chegou. Miguel endireitou-se, passando uma mão pelo cabelo antes de responder. Mandei entrar, a porta abriu-se, e por ela entrou Clara Vasconcelos. Era mais jovem do que ele imaginara, com um ar de naturalidade desconcertante. Cabelos castanos claros, apanhados num coque apressado. Um vestido simples em tons de areia. Olhos atentos. Não submissos, apenas curiosos. Trazia nas mãos uma pasta e um nervosismo quase imperceptível. Boa tarde. A voz dela soou firme, mesmo que por dentro tudo tremesse. Senta-te. Ele indicou a cadeira em frente à mesa. Obrigado por teres vindo. O gabinete era amplo, frio e elegante. O tipo de espaço, onde nada fora de lugar, era permitido, menos, nem sentimentos, nem hesitações. Clara olhou em volta, tentando disfarçar o desconforto. Não fazia ideia por que fora chamada ali. A única explicação possível parecia improvável demais. Miguel sentou-se, pegou no envelope e empurrou-o na direção dela. Lê isto, por favor. Ela abriu. O documento era breve, mas o conteúdo fez-lhe franzir o sobrolho, logo nas primeiras linhas. Acordo de representação pessoal, confidencial. Leu em silêncio por alguns segundos. Depois levantou o olhar. Desculpe. Isto é sério? Sou um homem de negócios, não um comediante. Ela tentou decifrar-lhe o rosto. Nada menos, nenhuma emoção. Só aquela calma estudada, de quem está sempre no comando. O senhor está a pedir-me para fingir ser sua namorada, companheira, corrigiu ele, sem alterar o tom. Durante 3 semanas. Porque eu? Miguel recostuzei, na cadeira cruzando as mãos. Porque trabalhas aqui há 3 meses e ninguém sabe quase nada sobre ti. És discreta, educada e, menos ao contrário da maioria, não tentaste agradar-me desde o primeiro dia. E isso é bom? É raro, disse ele. E preciso de raro agora. Clara baixou os olhos para o contrato outra vez. As cláusulas pareciam retiradas de um guião de cinema. Eventos sociais, aparições públicas, comportamento acordado. Havia até uma cláusula sobre confidencialidade absoluta. E no final, uma frase em itálico. O envolvimento emocional é expressamente proibido. Ela soltou um riso incrédulo. E se alguém perceber que é mentira? Ninguém percebe nada, desde que se acredite o suficiente. Miguel levantou-se e foi até a janela. Do lado de fora Lisboa, começava a iluminar-se em tons dourados. Preciso de tempo e silêncio. Este acordo dá-me ambos. Clara cruzou os braços, pensativa. E o que ganho com isto? O triplo do teu salário mensal. E a garantia de que, no final, continuas aqui. Ela ficou em silêncio. O dinheiro era tentador, mas o olhar dele, tão frio e controlado, era um aviso. O senhor disse que era só fingimento. Sim. Então tá bem, mas há um problema. Qual? Ela endireitou-se, olhando-o diretamente. Nunca aprende a finir, Miguel. Permaneceu imóvel, mas o leve arqueamento da sobrancelha denunciou surpresa. Por um instante, o ar entre eles pareceu vibrar, não de atração, mas de reconhecimento. Como se ambos soubessem que aquela mentira, um dia,
se tornaria perigosa. Ela levantou-se. Pense no que está a pedir. Eu ainda vou pensar no que estou a aceitar. E saiu, deixando o perfume leve e o eco das suas palavras a pairar no espaço. Miguel voltou a sentar-se. A mão dele pousou sobre o envelope vazio, e um pensamento atravessou-lhe a mente. Súbito, indesejado. Há pessoas que entram na nossa vida com uma frase, e nunca mais saem. Horas depois, Clara caminhava pelo cais do Sodré. O ar cheirava a maresia e promessas quebradas. Sentou-se num café pequeno, o contrato dobrado dentro da mala, e pediu um cappuccino. As luzes refletiam-se no rio. E Lisboa parecia uma cidade feita de espelhos. Tudo o que era real tinha um reflexo, e nem sempre se sabia qual dos dois era verdade. Ela pensava em Miguel, no modo como falava, na forma como olhava para as coisas. Sem paixão, mas com precisão. Era o tipo de homem que sabia o valor de tudo, menos o preço do silêncio. A ideia de fingir ser namorada dele parecia absurda, e ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Talvez fosse curiosidade, talvez um instinto antigo de se aproximar do que a pode magoar. O telemóvel vibrou. Uma mensagem curta. Amanhã, às 9 horas, não te atrases. M. Ela leu 3 vezes antes de apagar, e sem perceber por quê, sorriu. Na manhã seguinte, o escritório parecia mais frio do que nunca. Clara chegou antes do horário, a luz ainda azulada da manhã, a atravessar os corredores. Miguel estava à espera, já impecavelmente vestido, com uma pasta preta e um olhar que misturava curiosidade e cálculo. Então, aceitaste? Clara pousou sobre a mesa o contrato. Assinado. Aceitei. Boa escolha. Ela respirou fundo. Mas quero uma condição. Ele ergueu o olhar. Disse: quando tudo isto acabar, quero desaparecer da tua vida como entrei. Sem dívidas, sem agradecimentos, sem promessas. Miguel fitou-a em silêncio, avaliando-lhe cada palavra, cada gesto. E respondeu, com um leve aceno, combinado. Sem sentimentos. Só aparência. Perfeito, disse ela, tentando sorrir. Ele estendeu a mão. Clara hesitou por um instante antes de apertá-la. A pele dele era quente. E o toque, demasiado firme para uma encenação. Por um segundo, algo passou. Uma faísca pequena, irrelevante, mas impossível de negar. E, sem saber, naquele instante o contrato entre eles deixava de ser apenas um papel, quando ela saiu do gabinete. Miguel ficou sozinho, olhando a porta fechar-se devagar, e pensou menos com um incômodo que não conseguia explicar. Que talvez tivesse cometido um erro, não por escolhê-la, mas por subestimar o que é verdadeiro, mesmo quando se jura que é fingimento. Lisboa acordava envolta num nevoeiro leve, desses que escondem o tejo e deixam as ruas parecerem suspensas entre o ontem e o agora. O ar tinha cheiro de pão quente e chuva adiada. Clara desceu do elétrico 28, com um nó no estômago. O contrato já estava assinado, mas o peso da decisão só se revelava agora, a cada passo que a levava de volta àquele edifício de vidro onde tudo tinha começado. O relógio marcava 8h45 quando entrou na recepção. O segurança cumprimentou-a, com um aceno habitual, sem imaginar que aquela manhã seria o início de algo que nenhum dos dois saberia explicar. Nem quando tudo terminasse. No elevador, o silêncio era cortado apenas pelo som metálico dos andares a subir. Clara olhava o seu reflexo nas portas polidas. Parecia outra pessoa, uma mulher que aceitara fingir amor por um homem que não conhecia. Uma mulher que, por algum motivo estranho, não conseguia deixar de pensar nele. As portas abriram. O andar executivo cheirava a café caro e a disciplina. Quando entrou no gabinete, Miguel estava lá menos como sempre. Impecável, terno escuro, gravata cinzenta, relógio minimalista, mas havia algo diferente no olhar. Uma espécie de atenção que antes não existia, como se ele tentasse ler-lhe o pensamento antes mesmo de ela falar. Pontual, disse ele, sem levantar-se. Gosto disso. Clara pousou a bolsa sobre a mesa auxiliar. Preferia não ter vindo, para ser sincera, mas vieste sim. E, como combinamos, quero saber tudo o que esperas de mim. Miguel fechou o computador e endireitou-se na cadeira. As regras são simples. O nosso contrato dura 3 semanas. Durante esse tempo, irás a Copenhague. Meia eventos públicos, jantares, conferências, uma gala. Serás apresentada como minha companheira. Ninguém pode suspeitar que é uma encenação. Ela assentiu, mantendo o olhar fixo nele. E fora disso, ele hesitou um segundo antes de responder. Fora disso,
Vivemos como se o outro não existisse. Parece fácil, não é? A resposta veio seca, quase como um aviso, mas é o necessário. Clara recostou-se, cruzando os braços. E se me perguntarem como nos conhecemos, direi que nos conhecemos por acaso, num café, que começamos a conversar. Que gostei da tua franqueza. É plausível o suficiente. E o que direi eu? Se me perguntarem por que me apaixonei por ti, Miguel pousou o olhar nela, com algo que parecia um lampejo de ironia menos, ou talvez de desconforto. Dirás que não sabes, que simplesmente aconteceu. Clara sustentou o olhar dele. E se for verdade? A pergunta ficou suspensa no ar, mais longa do que devia. Miguel desviou o olhar primeiro, recolhendo um dossiê qualquer, como quem muda de assunto à força. Temos de estar em Cascais amanhã. Jantar com investidores. Usa algo discreto, mas elegante. E por favor, não fales com a imprensa. Eu trato disso. Ela respirou fundo, sentindo que cada palavra dele vinha medida em milímetros. Tudo nele era controlo, precisão, distância. E de alguma forma, era isso que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. Mais alguma regra? Perguntou, já de pé. Miguel ergueu o olhar, lento. Sim, não me trates por Senhor Andrade quando estivermos juntos. Usa o meu nome. Soa mais natural, Miguel, então. Pronunciou, testando o nome nos lábios. Ele não respondeu, mas a maneira como observou depois fez o coração dela bater um pouco mais depressa. O mar batia nas rochas com ritmo lento, quase hipnótico. O restaurante, de fachada branca e janelas abertas para o Atlântico, era o tipo de lugar onde tudo parecia demasiado caro, demasiado perfeito. Clara chegou primeiro, acompanhada pela assistente de Miguel. O vestido azul marinho, que usava desenravelhou o corpo, sem exageros. O cabelo, solto, ligeiramente ondulado, dava-lhe um ar de mulher que não tentava menos, apenas era. Quando Miguel entrou, o murmúrio de vozes baixou um instante. Ele tinha essa presença estranha. Não precisava de falar para dominar o espaço. Limitou-se a dirigir-se à mesa, cumprimentar discretamente os convidados, e depois olhou para ela. Por um segundo, Lisboa inteira pareceu caber no olhar que trocava menos aquele brilho rápido, que diz tudo, o que as palavras não podem. Clara, disse ele, como se estivesse a apresentar ao próprio destino. Esta é a minha companheira. A palavra companheira soou como uma linha traçada entre o real e o fingido. Clara estendeu a mão aos outros, sorrindo. O sorriso perfeito, estudado no espelho horas antes. Mas dentro dela, o coração batia descompassado. Durante o jantar, ela desempenhou o papel como se tivesse nascido para ele. Ria nas pausas certas. Ouvia com atenção, completava as frases dele quando necessário. E Miguel? Miguel parecia outro. O homem frio do escritório dera lugar a alguém que sabia ser amável quando queria, até encantador. Tocava-lhe o braço de leve, servia-lhe vinho, olhava menos a como quem acredita no próprio disfarce. Em certo momento, Clara desviou o olhar e viu o reflexo deles no vidro da janela. Pareciam um casal de verdade, bonitos, coordenados perigosamente convincentes quando o jantar terminou. Despediram-se dos convidados e caminharam juntos até o carro. A noite estava fresca, e o som das ondas chegava distante. Miguel abriu-lhe a porta do carro, mas antes que ela entrasse, disse baixo. Foi perfeito. Clara sorriu, sem o olhar. É fácil fingir quando ninguém está a ver de perto. Ele encostou-se à porta, cruzando os braços. Estás a insinuar que eu também estava a fingir? Não sei. Estavas? Miguel sustentou-lhe, o olhar por alguns segundos longos demais. Depois, abriu a porta sem responder. E pela primeira vez, ela sentiu que algo se movia nele. Uma falha minúscula naquela armadura de aço 2 dias depois. Escritório Andrade. O tempo passou como se o mundo tivesse acelerado. Chamadas, eventos, sorrisos falsos. Mas havia algo de diferente entre eles. Um cuidado silencioso nos gestos. Uma espécie de familiaridade que não devia existir, certa manhã. Clara estava a rever documentos no gabinete dele. O som do relógio era a única coisa que preenchia o espaço. Miguel levantou, saiu da secretária, e foi até o minibar, servindo café para os dois, com açúcar, certo? Perguntou, sem olhar. Ela ergueu a cabeça, surpresa. Como sabes, observo. Respondeu simplesmente. Clara aceitou a chávena, tentando disfarçar o embaraço. Observar é uma coisa, reparar é outra. Miguel inclinou a cabeça, curioso.
E tu achas que reparo? Ela mordeu o lábio antes de responder. Acho que finges não reparar. E mais seguro ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Talvez tenhas razão. Um silêncio. Depois, ele acrescentou, como quem fala para si próprio: há coisas que é melhor não ver. Tornam tudo mais difícil. Clara pousou a chávena. Como o quê? Miguel fitou-a. Como o facto de começares a fazer parte da minha rotina, quando não devias. As palavras ficaram a flutuar no ar, pesadas, perigosas. Clara sentiu o coração apertar, mas manteve o rosto sereno. Isso não estava no contrato. Pois não. Ele afastou o olhar. Mas nada importante está. Ela levantou-se, tentando retomar o tom profissional. A tua próxima reunião é às 10. Deverias preparar-te. Miguel observou-a caminhar até a porta, e por um instante pareceu querer dizer algo mais. Mas conteve-se, como sempre fazia. O apartamento de Miguel, no alto de São Bento, tinha vista para a cidade inteira. Um espaço moderno, frio, cheio de linhas retas e ausência de cor. Quando Clara entrou, a convite dele, para ensaiar algumas respostas antes da próxima entrevista, teve a sensação de estar a atravessar uma fronteira invisível. Havia livros alinhados, garrafas caras e uma única fotografia menos de um casal mais velho, provavelmente os pais. Nada mais. Nenhum traço de vida real, nenhum passado à vista, bonito, mas impessoal. Comentou: funcional, respondeu ele. Clara sentou-se no sofá, cruzando as pernas. Funcional é uma palavra triste. Miguel serviu vinho, aproximou-se e sentou-se à frente dela. Às vezes, é o que resta quando tudo o resto falha. Ela ergueu o copo. Então brindemos ao que resta. Bateram os copos. O som do cristal pareceu ecoar mais do que devia, e de repente, o silêncio entre eles deixou de ser confortável. Miguel pousou o copo na mesa e disse, quase num sussurro: sabes o que mais me assusta neste acordo? O quê? Que te estejas a tornar demasiado real. Clara respirou fundo. O coração dela parecia bater no mesmo ritmo que o dele. E o que há de errado em ser real? Tudo? Tudo, disse ele, sem hesitar, porque quando isto acabar, vai doer. Ela levantou-se, devagar, e aproximou-se da janela. A cidade brilhava lá fora, indiferente. Talvez já doa agora. Miguel ficou parado, observando-a de costas. Queria aproximar-se, tocar-lhe, dizer que não era suposto sentir aquilo, mas limitou-se a ficar em silêncio, porque havia coisas que um homem como ele não podia permitir-se. Clara virou-se, o olhar firme. Disseste que não devíamos confundir o fingimento com o real. Mas sabes o que é pior do que fingir amor? Fingir que não se sente nada. Miguel respirou fundo, o maxilar tenso, e pela primeira vez, não tinha resposta. A manhã nasceu cinzenta, carregada de nuvens que prometiam chuva mas nunca cumpriam. Lisboa tinha esse dom: esconder o sol quando os corações precisavam de luz. Clara acordou antes do despertador. O corpo leve e tenso, ao mesmo tempo menos como se tivesse estado a sonhar com algo que não conseguia lembrar, mas que deixara um vestígio quente sob a pele. Na mesa de cabeceira, o telemóvel piscava com uma mensagem. Miguel, a imprensa confirmou o jantar de ontem. Saiu perfeito. A palavra perfeito fez-lhe o estômago contrair-se. Já devia ter se habituado ao modo como ele falava, menos controlado. Preciso, sem margem para emoção. Mas de algum modo, cada vez que lia o nome dele, o mundo parecia desacelerar. Levantou-se, fez café e abriu a janela. O ar da cidade entrava úmido, misturado com um cheiro de terra molhada. Lá embaixo, o elétrico passava. Lento, e ela pensou: como é possível que um fingimento possa ocupar tanto espaço dentro de mim? No escritório o ambiente era igual ao de sempre. Corredores longos, passos medidos, voces contidas. Mas desde que o acordo começara, tudo parecia diferente, menos como se o ar entre eles tivesse aprendido a guardar segredos. Miguel estava à mesa, de mangas arregaçadas, concentrado num relatório. Quando ela entrou, ergueu o olhar apenas por um instante. Um instante que durou o suficiente para que o silêncio dissesse o que nenhum dos dois diria em voz alta. Dormiste bem? Perguntou ele, quase num murmúrio. Clara hesitou. Tão bem quanto alguém que vive uma mentira. Um leve esboço de sorriso desenhou-se-lhe no canto da boca. Então dormiste muito bem. Ela pousou os papéis à frente dele, evitando olhar-lhe nos olhos. Mas Miguel reparava em tudo. No jeito como o cabelo dela caía sobre o ombro, no movimento das mãos, na forma como respirava fundo quando queria esconder algo.
e cada detalhe era uma ameaça ao muro que ele passara a vida a construir durante a manhã. Trabalharam lado a lado, falando apenas o necessário, mas havia algo no ar, uma tensão sutil, quase elétrica, que transformava até o silêncio num diálogo. Por volta do meio-dia, Miguel afastou-se do computador. Há um almoço hoje, com a diretoria. Queres vir? Quero. Repetiu, surpresa, ou devo? Ele pousou a caneta e inclinou-se ligeiramente sobre a mesa. Deves. A tua presença ajuda a manter a narrativa. Clara sentiu, mas a ironia escapou-lhe pelos lábios. A narrativa, claro. A mentira perfeita. Miguel não reagiu, apenas fitou-a. E nesse olhar havia algo que se assemelhava à culpa. Mas culpa era uma palavra que ele há muito aprendera a não usar. O restaurante ficava perto da Praça das Flores. Pequeno e discreto. As paredes forradas a madeira e o cheiro. A vinho antigo da Vermillet, um ar de refúgio. À mesa, Miguel e Clara sentaram-se lado a lado, cercados por diretores e investidores. Ela falava pouco, mas quando falava, todos a ouviam. Havia algo na maneira como se expressava menos calma, autêntica menos que contrastava com a frieza habitual daquele mundo. Miguel observava-a discretamente, com um orgulho que não entendia. Cada gesto dela parecia dizer: eu pertenço a este lugar, mesmo que não tenha sido feita para ele. Durante o brinde, um dos convidados comentou, sorrindo: dizem que os casais felizes se notam ao olhar. É verdade, Miguel? Miguel desviou o olhar do copo e possuou em Clara. Por um segundo, tudo parou, o ruído, o riso, até o tempo. Depois, respondeu com voz serena: depende do olhar. E ela, sem saber porquê, sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. Quando saíram, o céu desabava numa chuva leve. Miguel tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros dela. Não precisas fazer isso, murmurou. É só parte do papel, respondeu ele. Mas o toque das mãos dele no tecido, a proximidade, a respiração quente que lhe roçou o pescoço. Nada daquilo parecia encenação. O carro aguardava. Clara entrou primeiro, olhando pela janela o reflexo deles no vidro molhado. Parecia um casal. E essa constatação doeu mais do que devia. No caminho de volta, o silêncio tornou-se quase íntimo. Miguel conduzia com uma concentração forçada, como se a estrada o salvasse de dizer algo errado. Até que, no semáforo junto à Avenida da Liberdade, ele quebrou o silêncio. Sabes o que dizem sobre mentiras bem contadas? Clara olhou-o de lado. Que acabam por se tornar verdade. Não. Que acabam por revelar o que tentavam esconder. Ela franziu o senho, confusa. E o que é que estamos a tentar esconder, Miguel? Ele respirou fundo demoradamente. Tu não queres saber. A luz mudou para verde. O carro arrancou, mas o ar dentro dele ficou preso no mesmo ponto, entre o que podia ter sido dito e o que nunca seria, à noite. Clara voltou ao apartamento com o corpo cansado e a mente cheia de perguntas. Acendeu uma vela, tirou os sapatos e sentou-se no chão, junto à janela. O contrato estava na mesa, como uma presença muda. Pegou nele e releu a primeira linha. Este acordo não implica vínculo emocional ou afetivo. Sorriu, amarga, como se fosse possível controlar o que o coração decide sentir. Pegou no telefone, escreveu uma mensagem. Apagou. Escreveu de novo. Às vezes parece que não estamos a fingir. Mas não enviou, porque enviar seria admitir. No mesmo momento, Miguel estava no ginásio do prédio. Corria na passadeira, os fones desligados, o corpo tenso. Tentava esquecer o rosto dela, o cheiro, a voz. Mas quanto mais tentava afastar-se, mais a imagem dela se infiltrava menos, como uma música que não se consegue calar. Parou, suado, ofegante. Foi até ao vestiário. Olhou-se ao espelho. Havia nos olhos dele algo que não via há anos. Vida. E isso, paradoxalmente, assustava-o. Lembrou-se da frase dela, dita dias antes. Nunca aprendi a fingir. E pela primeira vez, entendeu o perigo contido naquela inocência. Na manhã seguinte, chegou ao escritório antes de todos. O silêncio das primeiras horas da cidade parecia combinar com o vazio que sentia. Sobre a mesa, havia um envelope. Reconheceu a caligrafia. Era dela. Abriu devagar. Dentro, apenas uma nota curta, escrita à mão. Se alguma vez quiseres que esta mentira pareça ainda mais perfeita, começa por dizer-me a verdade. Miguel ficou imóvel.
a olhar aquelas palavras, como se nelas houvesse algo que pudesse desfazer um nó no peito. Mas a verdade era precisamente o que ele passara a vida inteira a esconder. O som da porta bruçou atrás dele. Clara entrou, serena, com o mesmo vestido simples e o cabelo apanhado. Não disse nada. Ele também não. Durante alguns segundos, o mundo inteiro pareceu caber naquele silêncio. O eco de tudo o que não era permitido sentir. Miguel aproximou-se. Por que deixaste isto na minha mesa? Porque estou cansada de fingir que não percebo. Percebes o quê? Ela levantou o olhar, firme, que há algo em ti que quer ser visto. Mas tens medo? Ele desviou os olhos, tenso. Tens uma imaginação perigosa. Não. Tenho olhos. Miguel respirou fundo, quase irritado. Isto não estava no contrato. Nem o silêncio, respondeu ela, baixa. Mas também faz parte. Por um instante, ele quase sorriu. Quase. Depois, deu um passo atrás. Temos uma conferência às 11. Convém não nos atrasarmos. Clara assentiu, mas o olhar que trocou com ele dizia mais do que qualquer palavra. Dizia: eu sei, e não vou desistir de ver o que escondes. Durante a conferência, Miguel falava sobre números, investimentos, crescimento, o vocabulário frio que o mundo entendia. Clara, sentada ao lado dele, observava-o com um misto de admiração e compaixão. Percebia agora, o poder dele vinha do controlo, mas o controlo era só outra forma de medo. Quando saíram, os jornalistas aproximaram-se. Um microfone, um flash, uma pergunta direta. Senhor Andrade, há rumores de que a relação com a sua companheira é mais do que profissional. Confirma. Miguel hesitou. O instante pareceu eterno. Clara sentiu o coração saber-lhe a garganta. Ele podia negar, podia dizer a verdade, podia fazer qualquer coisa, mas escolheu o improvável. Confirmo. Respondeu. Calmo. E, se me permitem, é a primeira vez que algo verdadeiro acontece na minha vida há muito tempo. Os repórteres explodiram em perguntas. Luzes, ruído, caos. Clara ficou estática, sem saber se devia sorrir ou fugir. Quando enfim se afastaram, ele virou-se para ela. Desculpa, murmurou. Tive de dizer algo que parecesse convincente. Mas no olhar dele havia o brilho de quem já não distingue a mentira da verdade. Naquela noite, Clara deitou-se sem conseguir dormir. Do lado de fora, o som da chuva batia na varanda. Pegou no telefone, leu e releu a mensagem antiga dele. Saiu perfeito. E pensou: perfeito é o nome que damos às coisas que escondem rachaduras. Fechou os olhos e, pela primeira vez, admitiu para si mesma. Não queria que aquilo fosse apenas fingimento. E no fundo ela já sabia, menos ele também não. O som da chuva batendo no vidro foi o primeiro a acordar Clara naquela manhã. Um ritmo irregular, quase tímido, como se o céu também hesitasse entre cair de vez ou conter-se. O apartamento ainda estava meio escuro, e o ar trazia aquele cheiro denso de café e papel, o mesmo que se instalava nas madrugadas em que Miguel trabalhava até tarde. Ela não devia estar ali, pensou, mas de alguma forma não conseguia sair. Ele estava na cozinha, de camisa aberta e mangas arregaçadas, a preparar café como se fosse um ritual. Havia algo no modo como ele se movia menos lento, exato, distraído, que fazia o tempo parecer mais silencioso. Quando a viu à porta, encostada à ombreira, Miguel não disse nada, apenas a olhou. E nesse olhar havia tudo o que não cabia nas palavras do acordo que os unia. Dormiste mal? Perguntou ele, com a voz rouca, como se ainda não tivesse acordado por inteiro. Clara apenas acenou. Havia olheiras sob os olhos, um traço de cansaço que não vinha da falta de sono, mas do esforço constante de conter o que sentia. A chuva não ajudou, respondeu. E tentou sorrir. Ele serviu o café e estendeu-lhe uma chávena. Os dedos tocaram-se por um instante, um toque breve, quase involuntário, menos mais suficiente para que o ar entre eles mudasse. Clara desviou o olhar, pousando a chávena no balcão. Temos reunião às 10 menos, disse ela, tentando recuperar o tom profissional. Eu sei, respondeu Miguel, sem tirar os olhos dela. Mas por agora podemos fingir que ainda é cedo. A palavra fingir ficou suspensa entre eles. Clara sentiu o peso dela como uma ironia cruel. Fingir. Era o que deviam fazer, o que tinham prometido fazer. Mas nada naquela manhã lhe parecia falso. Mais tarde, já no escritório, o som da chuva parecia segui-los através dos vidros altos.
Os colegas passavam, cumprimentavam, e ninguém imaginava o que acontecia por baixo daquela superfície de normalidade. Miguel, no seu gabinete, mantinha a postura impecável, a frieza habitual. Clara, sentada a poucos metros, concentrava-se no ecrã, tentando ignorar o reflexo dele no vidro. Mas os gestos denunciavam o que as palavras não diziam. Um olhar demorado, um toque acidental, um silêncio que pesava demasiado. Durante uma pausa, Miguel aproximou-se da secretária dela, fingindo procurar um dossiê. Envia-me os números da campanha menos, murmurou. Clara abriu a pasta, e quando lhe entregou o papel, os dedos dele rocaram-lhe novamente os seus. Foi rápido, mas bastou. Se continuares a fazer isso, disse ela, num tom baixo, quase inaudível, menos alguém vai perceber. Miguel inclinou-se um pouco, perto demais. E o que é, exatamente, que eu estou a fazer? Perguntou. No murmúrio, Clara hesitou, sentindo o coração acelerar. A tentar que eu esqueça o que combinamos. Ele recuou ligeiramente, o sorriso apagando-se. Por um momento, a máscara de Miguel Andrade, o chefe implacável, o homem seguro de si, pareceu rachar. Talvez o problema seja esse, disse ele, depois de um instante. Talvez tenhamos combinado algo impossível. O dia é rosto sei, entre relatórios e silêncios. À tarde, quando os outros já tinham saído, Miguel ficou junto à janela, observando a cidade encharcada. Clara aproximou-se, com um dossiê na mão. Precisamos rever isto, disse ela, mas a voz saiu trêmula. Ele virou-se devagar, os olhos fixos nos dela. Não precisas continuar menos, murmurou. Podemos parar se quiseres. Clara sentiu o peito apertar. Quis responder que sim, que era o certo, que devia acabar ali, antes que fosse tarde demais. Mas não conseguiu. Não quero ser o teu erro, Miguel. E se foste o meu castigo? Respondeu ele, sem hesitar. A frase ficou a ecoar, ferindo-a, de um modo que ele talvez não tivesse previsto. Clara desviou o olhar, fingindo concentrar-se nas folhas do relatório. Tens uma reunião amanhã cedo, disse. Apenas para dizer algo. Fica esta noite, pediu ele, num tom tão baixo que parecia um sussurro. Está sem contratos, sem fingimentos. Ela ergueu os olhos, e por um instante pareceu não reconhecer o homem à sua frente. Já não era o chefe distante, nem o amante improvável de um jogo perigoso. Era só Miguel, vulnerável, quase arrependido, como se tudo o que quisesse fosse uma segunda oportunidade para não estragar o que mal começara. Clara respirou fundo. Se eu ficar, nada muda, menos disse, num tom frágil. Ou talvez mude tudo, respondeu ele. Nessa noite, o apartamento estava em silêncio. A chuva tinha parado, mas o som das gotas ainda escorria pelas calhas, como um relógio lento. Miguel acendeu uma única luz, fraca, que iluminava metade do rosto dele. Clara entrou, sem dizer palavra. Deixou a mala no chão e ficou ali, imóvel, como se esperasse que ele dissesse algo que a libertasse. Mas ele apenas se aproximou, devagar, como quem teme quebrar o feitiço. Não devíamos menos, murmurou ela. Eu sei. A voz dele era calma, quase resignada. Mas há coisas que deixamos de fingir quando começam a doer. O silêncio seguinte foi o mais verdadeiro que alguma vez partilharam. Miguel estendeu a mão, sem tocar nela, e Clara deu um passo à frente, anulando a distância. Os olhos encontraram-se, e o mundo pareceu suspenso nesse instante breve, onde o erro e o desejo se confundiam. Quando os lábios se tocaram, não houve pressa, menos, apenas o reconhecimento lento de algo que ambos tentaram negar. Um reencontro com tudo o que fora contido. Horas depois, Clara estava sentada na cama, enrolada no lençol, a olhar para o vazio. Miguel dormia ao lado. A respiração lenta. A luz da madrugada desenhava sombras suaves sobre o corpo dele. Ela passou os dedos pelos cabelos, tentando ordenar os pensamentos. Fingia e repetiu para si mesma, num sussurro. Mas já não sabia o que a palavra significava. Levantou-se devagar e foi até a janela. Lisboa amanhecia lá fora, úmida e cinzenta, como se o dia nascesse cansado. Sabia que, ao voltar para o escritório, tudo teria de parecer igual, que o acordo continuava, pelo menos em aparência, mas dentro dela, algo tinha mudado, irremediavelmente. E talvez fosse isso, menos a linha quebrada, o ponto exato onde o fingimento se tornava verdade, onde o amor começava, disfarçado de erro. Durante dias,
Lisboa pareceu respirar em surdina. O verão aproximava-se devagar, e o ar estava mais quente. Mas Clara sentiu um frio discreto dentro de si, um que nenhuma estação conseguia dissipar. No escritório, tudo seguia o mesmo ritmo, as mesmas vozes, as mesmas reuniões. Mas, entre ela e Miguel, havia algo diferente. Uma ausência carregada, um silêncio espesso, como se o que tinham vivido tivesse ficado suspenso, num lugar onde nenhum dos dois ousava regressar. Nos primeiros dias, não trocaram mais do que frases neutras. Enviaste o relatório? A reunião foi adiada. Tens um minuto? Cada palavra dita com cuidado, como se qualquer descuido pudesse revelar o que não devia ser visto. Clara percebia o esforço dele, o modo como se mantinha distante, como evitava ouvir-lhe demasiado tempo. E, no entanto, havia momentos em que o olhar acontecia menos rápido, involuntário, quase uma confissão. Certa tarde, ao sair da empresa, Clara viu-o junto ao carro. Ele parecia esperá-la, embora fingisse que não. Posso dar-te boleia? Menos, disse ele, sem preâmbulos. Ela, tu, não é preciso... Eu? Sei. Eu? Sei. Mas quero. O tom era calmo, mas havia nele uma sombra de insistência. Algo entre o cuidado e o arrependimento. Acabou por aceitar, entrou no carro e prendeu o cinto, sem dizer nada. O cheiro familiar, uma mistura de couro, café e o perfume discreto que ela conhecia demasiado. Bem menos, encheu-lhe o peito. Durante o trajeto, não falaram. O som do motor e o ruído distante da cidade bastavam. Mas quando o semáforo ficou vermelho, Miguel virou o rosto para ela. Não consegues olhar para mim, pois não? Perguntou, quase num sussurro. Clara manteve os olhos na janela. É isso? Então, o que é? É que, se olhar, não consigo fingir. O semáforo abriu e ele arrancou sem responder. O resto do caminho foi silêncio. Naquela noite, Clara voltou para casa exausta. Deitou-se no sofá, fechou os olhos e tentou convencer-se de que nada daquilo significava o que ela temia. Que tinham vivido fora apenas um erro, um momento fora do tempo. Mas a mente não obedecia. Recordava o toque das mãos dele, o calor da voz, o modo como o mundo parecia suspenso quando ele a olhava. O telemóvel vibrou. Uma mensagem. Amanhã, antes da reunião. Preciso falar contigo. Nenhuma assinatura? Não era preciso. Encontraram-se na sala de projetos, antes de todos chegarem. A luz da manhã entrava pelas janelas altas, refletindo-se nas pastas de vidro. Miguel estava encostado à mesa, o blazer pendurado na cadeira, o rosto tenso. Pensei que era sobre trabalho, disse Clara, fechando a porta atrás de si. Também? Ele fitou-a, porque tudo o resto já interfere no trabalho. Ela cruzou os braços. Podes dizer o que queres, Miguel. Quero saber o que isto é. A pergunta caiu como uma pedra. Clara ficou imóvel. Isto? Isto, ele repetiu, com uma mão no ar, como se tentasse agarrar o invisível. Que temos feito? O que não conseguimos deixar de fazer? Clara respirou fundo. Não temos... nada. Fizemos um acordo? Lembraste? Lembro-me. A voz dele era firme, mas havia dor nela. E também me lembro de que foste tu quem disse que não sabia fingir. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer discussão. Clara sentiu vontade de sair, de fugir dali, antes que o chão lhe fugisse debaixo dos pés. Mas ele deu um passo à frente e o corpo dela recuou instintivamente, até sentir a madeira fria da mesa nas costas. Diz-me que não sentes nada menos, pediu ele, num tom baixo. Diz-me, e eu deixo-te em paz. Ela tentou, mas as palavras não saíram. Miguel suspirou, fechando os olhos por um instante. É o que eu pensava menos, murmurou, e saiu da sala antes que ela pudesse responder. Clara ficou sozinha, com o som da porta a ecoar-lhe no peito. Os dias seguintes foram um exercício de contenção. Miguel manteve-se distante, e ela tentou convencê-lo, e a si mesma, de que era um melhor. Mas a ausência dele era mais ruidosa do que a presença. E à medida que o tempo passava, o fingimento tornava-se insuportável. Uma noite, depois de uma reunião interminável, Clara ficou no escritório até tarde. Queria acabar um relatório, ou pelo menos fingir que trabalhava. A cidade lá fora estava quase vazia. Ouviu passos no corredor. Miguel apareceu à porta,
com um casaco ao ombro. Ainda aqui? Perguntou. Só mais uns minutos. Ele hesitou, depois entrou. Estás a fugir de mim? Clara levantou o olhar, cansada. Estou a tentar sobreviver, Miguel. A diferente? E achas que eu não estou? Ele aproximou-se. Eu tento todos os dias, mas cada vez que te vejo. A voz falhou-lhe. Por um instante, parecia outro homem menos, alguém que já não sabia comandar nada, nem sequer a si próprio. Cada vez que te berro esqueço o que devia lembrar. Clara pousou a caneta e ficou a olhar para ele, sem defesa. E... o que devias lembrar? Perguntou. Que prometi não te magoar, e que ao ficar, já estou a faz-clo. Ela levantou-se. Estavam perto demais. Ende. Oh vai. Queres que eu vá? Quero que fiques, mas se ficares, não mintas. Miguel fechou os olhos, como quem aceita uma sentença. Aproximou-se e tocou-lhe o rosto. Nunca soube mentir contigo, menos murmurou. Nem fingi. E beijou-a, não com urgência, mas com o desespero calado de quem sabe que está a perder algo que não devia ter encontrado. Na manhã seguinte, Clara acordou sozinha. O outro lado da cama estava frio. No espelho, via o reflexo de alguém que não reconhecia inteiramente. No telemóvel, uma mensagem curta. Não posso continuar assim. Preciso resolver o que deixei para trás. Ela leu e releu. As palavras eram simples, mas cada uma doía. Sabia a que ele se referia: ao passado. A mulher que fora uma sombra constante entre eles. Ao casamento interrompido, mas nunca encerrado. Durante dias Miguel não apareceu. O lugar dele no escritório ficou vazio. E os rumores começaram: menos viagens, reuniões externas, silêncio. Clara não perguntava, mas cada manhã, ao chegar, olhava a cadeira dele e sentia o coração apertar. Até que uma tarde, o viu novamente. Estava diferente. Mais magro, mais calado. Trazia nos olhos um peso que ela reconheceu de imediato. O peso de quem finalmente dissera a verdade a alguém. E agora tinha de lidar com as ruínas. Posso falar contigo? Perguntou. À porta da sala. Ela acenou. Entrou, fechou a porta e esperou. Falei com ela menos, disse ele, sem rodeios. Disse-lhe tudo. Clara prendeu a respiração. Ela chorou. Catarrou. Caro. Depois disse que já sabia. Miguel passou a mão pelos cabelos. Exausto. Clara, eu não te quero como fuga. Quero-te como escolha. Mas não sei se ainda sei escolher bem. Ela aproximou-se um passo. O que vais fazer agora? Sei. Talvez precise ficar sozinho por um tempo. E eu? Perguntou, sem conseguir evitar. Tu mereces mais do que a metade de alguém. A resposta cortou fundo, porque era verdadeira. Naquela noite, Clara caminhou pela cidade sem rumo. Lisboa brilhava com as luzes de junho, e o Tejo refletia o céu cor de chumbo. Passou pelo café, onde tudo começara. Parou diante da vitrine, vendo o seu próprio reflexo no vidro. Lembrou-se da primeira conversa, do primeiro olhar, da primeira mentira disfarçada de acordo. Agora tudo parecia distante. E ainda assim, cada lembrança era uma ferida aberta. Sentou-se numa das mesas vazias e pediu um café. O empregado trou-lhe a chávena, e um olhar de curiosidade. Clara abriu o caderno, que sempre levava consigo, e escreveu uma frase apenas. Fingir é o verbo que usamos quando temos medo do amor. Ficou a olhar para as palavras, até elas começarem a perder forma. Lá fora, a chuva voltava a cair, suave, insistente, como se o tempo quisesse repetir a mesma história, mas com um final diferente. E Clara percebeu que talvez ainda houvesse tempo para recomeçar, não com ele, não agora, mas consigo mesma. Porque, no fim, talvez fosse isso que Miguel tentava dizer desde o início. Que ninguém aprende a fingir o que sente, mas pode aprender a não se perder por causa disso. Ela fechou o caderno, pagou a conta e saiu. A noite cheirava a promessas por cumprir. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que respirar doía menos. O outono chegou sem pedir licença. Lisboa parecia mais lenta, envolta numa luz baça que tornava tudo um pouco mais distante, um pouco mais verdadeiro. Clara andava pelas ruas com a sensação de que o tempo tinha passado por ela e deixado marcas invisíveis. Já não olhava para trás com a mesma dor, mas também ainda não sabia olhar para frente sem medo.
Tinham-se passado 4 meses, desde a última vez que vira Miguel. 4 meses de silêncio, de tentativas de esquecer, de pequenas rotinas inventadas para preencher o vazio. Agora trabalhava noutro estúdio, mais pequeno, menos exigente. Fazia fotografia de interiores, projetos discretos e, nos dias bons, conseguia acreditar que estava bem. Mas às vezes, quando o vento trazia o cheiro da chuva, ou quando via uma camisa branca pendurada numa montra, algo dentro dele estremecia. Não era saudade. Era algo mais fundo, o eco de um amor que não sabia morrer, mesmo depois de ter sido despedido do corpo. Naquela tarde, estava numa galeria em Alfama, a preparar uma exposição sobre lugares que ficam. Tinha sido convidada para fotografar espaços vazios, caças abandonadas, janelas esquecidas, portas entreabertas. O curador dizia que o tema era a ausência que conta histórias. Clara perdoou melhor do que queria, enquanto pendurava uma das fotografias, ouviu uma voz às suas costas. Nunca pensei que fosses tu a captar o silêncio tão bem. Virou-se devagar. Miguel estava ali, mais magro, o cabelo um pouco mais comprido, o olhar cansado, menos mais o mesmo, exatamente o mesmo. Por um instante, o tempo não se mexeu. Clara ficou imóvel, com as mãos presas no ar. Que fazes aqui? Perguntou. Finalmente. A exposição é do Vasco, um amigo meu. Ele disse-me que tinhas fotografado. Miguel aproximou-se de uma das imagens. Uma janela com cortinas abertas para o vazio. É tua? É, reconheço o olhar, menos murmurou. Sempre foste melhor a ver o que os outros evitam. Clara respirou fundo, tentando manter o tom neutro. Achei que tivéssemos acabado com isto, Miguel. E acabamos. Ele virou-se para ela, mas às vezes as coisas acabadas voltam a chamar por nós. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. As luzes da galeria refletiam-se no chão, criando sombras que pareciam acompanhar cada palavra não dita. Como tens estado? Perguntou ele, finalmente. Diferente, respondeu ela. E tu? A tentar não ser o homem que te perdeu. Conversaram pouco tempo, o suficiente para que a antiga familiaridade voltasse a insinuar-se. Quando se despediram, Miguel disse: Posso ligar-te um dia destes? Clara hesitou, mas acabou por acenar. Se quiseres. E foi tudo, mas se quiseres fico-lhe preso à garganta o resto da noite. Os dias seguintes trouxeram mensagens espaçadas. Uma fotografia que ele enviou de um edifício antigo que a fazia lembrar as suas fotografias. Um parabéns no aniversário, um vite no jornal. Pequenas aproximações, quase inocentes, mas Clara sentia o que estava por trás. A tentativa dele de pedir espaço outra vez, sem o pedir. Um fim de tarde ele convidou-a para um café em Belém. O tejo refletia a luz dourada, e o vento frio fazia as folhas dançarem. Miguel chegou antes dela e já tinha pedido 2 cafés. Pensei que não viesses, disse ele, quando a viu aproximar-se. Quase não vim. Por quê? Porque sei que tudo o que começa contigo tem um preço. Miguel sorriu com uma tristeza leve. Talvez, desta vez, o preço seja o perdão. Clara ficou a olhar para ele. O rosto dele parecia outro, menos, mais sereno, mas com uma culpa que se recusava a desaparecer. Disseste-me uma vez que querias aprender a escolher. Ela disse. Conseguiste? Ainda estou a tentar. Ficaram em silêncio, a ver o rio. Clara sentiu vontade de lhe tocar, mas não o fez. Era como olhar para algo que ainda se amava, e saber que não devia aproximar-se, porque o calor podia voltar. Quando se levantaram para ir embora, Miguel a acompanhou até ao carro. Antes que ela entrasse, disse: Há algo que ainda não te disse. O quê? Que não voltei atrás. Que acabei o que precisava acabar. Que, quando te deixei, não foi para escolher outra pessoa. Menos foi para aprender a não te perder de novo. Clara sentiu o coração apertar, um nó na garganta. E? Agora? Agora quero começar do zero. Mas só se quiseres começar comigo. Ela não respondeu, apenas o olhou. E nesse olhar, havia tanto medo quanto ternura. Miguel, o que tivemos foi uma ferida, então deixa-me curá-la. Nos dias que se seguiram, Clara pensou nele mais do que devia. Voltava às fotografias antigas, às mensagens guardadas, ao som da voz dele, a atravessar-lhe a memória. E pouco a pouco, percebeu que a raiva tinha desaparecido. O que restava era apenas saudade, limpa, triste, quase bonita. Uma noite, ao regressar da galeria, encontrou um envelope na caixa do correio.
Dentro, uma carta escrita à mão. Reconheceu logo a caligrafia. Clara, sei que não posso apagar o que te fiz sentir, mas quero pelo menos que saibas o que aprendi. Fingir é fácil. Enfrentar é que custa. Passei demasiado tempo a fugir daquilo que realmente queria, porque tinha medo de merecer o que podia perder. Não quero que voltes. Só quero que saibas que se voltares, não serei o mesmo homem que deixaste. M. Clara leu a carta 3 vezes, e depois guardou-a numa gaveta, não para esquecê-la, mas para lembrar-se de que, às vezes, o amor amadurece no silêncio. O reencontro verdadeiro aconteceu semanas depois, por acaso, ou talvez não. Era domingo, e o céu tinha a cor de um início. Clara estava no miradouro de Santa Catarina, com a máquina a ombro, a tirar fotos do Tejo. Quando olhou para o lado, ele estava lá Miguel. Aproximou-se devagar, sem dizer nada. Ficaram lado a lado, a olhar a cidade. Ainda procuras o que falta nas coisas, disse ele. E tu? Ainda tentas consertar o que parte. Talvez seja isso que nos une. Clara riu baixo, ou o que nos separa. O vento levantou-lhe o cabelo. E ele estendeu a mão, sem pensar, para afastá-lo do rosto dela. Foi um gesto simples, mas cheio de tempo. Clara não recuou. Tens frio? Perguntou ele. Parrucco. Porrucco, vem. Miguel tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros dela. As mãos tocaram-se. Por um instante foi como se todo o peso do que tinham vivido se dissolvesse na brisa. Clara menos, murmurou ele. Não te peço que me ames. Só que não tenhas medo de mim. Ela olhou longamente. O medo não é de ti. É de voltar a acreditar. Miguel sorriu, e esse sorriso tinha a doçura de quem já não promete nada, mas oferece tudo. Então começa por acreditar no agora. Sentaram-se num banco, a ver o sol descer. Falaram de tudo, e de nada menos dos lugares onde tinham estado, dos livros que liam, das pessoas que perderam. O tempo correu, sem pressa. Quando a noite chegou, Clara disse: Sabes, acho que finalmente percebi. O que restou de nós? O quê? O suficiente para não termos de fingir outra vez. Miguel ficou em silêncio. Depois, pegou-lhe na mão. Então já valeu a pena. Mais tarde, ao caminhar sozinha pelas ruas de Lisboa, Clara sentia-se leve. Não sabia o que o futuro traria, nem se haveria um nós no amanhã, mas algo nela se reorganizara. Talvez amar fosse exatamente isso. Não uma promessa, mas um recomeço constante. O vento trazia o cheiro do rio. O céu, agora limpo, refletia as luzes da cidade. E pela primeira vez em muito tempo Clara sorriu sem fingir. O inverno chegou devagar, trazendo com ele uma calma aparente, dessas que escondem o que está prestes a acontecer. Lisboa estava coberta por uma luz fria, e o Tejo parecia um espelho pesado, refletindo um céu que prometia chuva. Clara, enrolada num casaco demasiado grande, atravessava o chiado, com a máquina fotográfica pendurada ao pescoço. Tinha acabado de receber um convite inesperado. O estúdio, onde Miguel agora trabalhava, ia colaborar com o mesmo museu que encomendara a sua nova série fotográfica. 2 projetos diferentes, mas que partilhariam o mesmo espaço, a mesma inauguração, o mesmo calendário. Ela dissera que aceitava antes de perceber o que isso significava. E só mais tarde, ao ver o nome dele no e-mail, Miguel Faria, direção criativa, o coração deu aquele salto antigo, o que precede tanto a alegria como o medo. Nos dias seguintes, a rotina dela transformou-se num compasso de expectativa. Cada manhã trazia a possibilidade de o ver, e cada ausência era um alívio e uma desilusão ao mesmo tempo. Clara sabia que a vida raramente oferece segundas chances, mas ao mesmo tempo, sentia que havia algo inacabado entre eles. Uma frase suspensa no meio do ar. Na sexta-feira, o museu organizou uma reunião de apresentação. Clara chegou cedo, como quem tenta preparar-se para um reencontro inevitável. O salão estava cheio de vozes, cheiros de café, sons de papel e teclas. E então, entre as pessoas vaiou Miguel, de camisa azul escura, mangas arregaçadas, olhar firme menos, como se o mundo à volta tivesse aprendido a girar em torno da sua contenção. Quando os olhares se cruzaram, ele sorriu. Não aquele sorriso de antes, cheio de arrogância, mas um sorriso leve, quase tímido. Olá, Clara. Olá, Miguel. Ficaram uns segundos em silêncio, até alguém os interromper com instruções. Durante a reunião,
Ela fingiu tomar notas, mas o pensamento voltava sempre ao som da voz dele. A maneira como dizia o nome dela, com aquela cadência baixa, íntima, quase familiar demais para um espaço público. Ao final da tarde, quando todos saíram, Miguel aproximou-se. Tens 1 minuto? Tenho. Levaram o silêncio até ao terraço do museu. O vento frio entrava pelas frestas, e a cidade lá embaixo parecia feita de névoa e memória. Não pensei que aceitasses trabalhar aqui, disse ele. Não pensei que estivesses aqui. Coincidências. Coincidências, ou ironias. Miguel encostou-se à mureta. Talvez seja o universo a dar-nos mais uma hipótese, ou a testar-nos outra vez. Ele riu, sem humor. E tu, que achas que é? Clara olhou o rio, ao longe. Acho que o destino gosta de repetir lições até aprendermos. Nos dias seguintes, cruzaram-se mais vezes. No início, eram cumprimentos curtos, neutros, depois, conversas de trabalho. E pouco a pouco, o que era formal começou a ganhar outra temperatura. Miguel voltava a olhar para ela como quem tenta decifrar um idioma que já conhece, mas teme pronunciar. Uma noite, ficaram até tarde a discutir o alinhamento das obras. O museu estava vazio, e a luz das lâmpadas refletia-se nas paredes brancas. Esta fotografia a menos, disse Miguel, apontando para uma imagem de uma escada antiga a menos, tem algo de ti. De mim? Sim. É como se estivesse sempre prestes a subir, mas ficasse ali, entre 2 degraus. Clara desviou o olhar, talvez porque subir também assusta, e ficar também dói. Por um instante, o silêncio entre eles foi quase físico. Miguel deu um passo à frente, mas não a tocou. Apenas ficou ali, perto o suficiente para que o ar parecesse partilhado. Às vezes menos, murmurou ele. O que precisamos dizer? Não cabe nas palavras. Então não digas, respondeu ela, baixinho. Só fica. E ficaram, sem beijos, sem promessas, menos apenas o peso leve da presença. As semanas passaram, e algo mudou. Não falavam sobre o que eram, mas agiam como quem partilha um segredo. Tomavam café juntos. Trocavam olhares longos em reuniões. Enviavam mensagens curtas que diziam mais do que o texto permitia. Clara começou a sentir medo outra vez. O medo doce, de quem está prestes a acreditar. Numa noite chuvosa, Miguel ofereceu-lhe boleia. O carro cheirava a cedro e a silêncio. Ainda moras no mesmo sítio? Perguntou ele. Ainda? É estranho, o quê? Que as coisas mudem tanto, e ao mesmo tempo, nada mude. Ela olhou de lado. Tu mudaste. E tu também. Mas continuamos a falar como antes. Como antes de nos magoarmos, o carro parou em frente ao prédio dela. Obrigada pela boleia, Clara. Ela sabia que, se o olhasse, não conseguiria sair. Mas... Holohu. E nesse olhar havia tudo o que tinham tentado esquecer. Miguel aproximou-se. Devagar. Posso... Clara hesitou, mas o corpo respondeu antes da mente. O beijo aconteceu como se fosse inevitável. Lento, tenso, cheio de lembranças. Era um beijo de reencontro, mas também de despedida menos, porque ambos sabiam o quanto o tempo pode ser cruel com o que renasce quando se afastaram. Clara murmurou. Isto não devia ter acontecido. Eu sei, mas aconteceu. Miguel baixou a cabeça. E agora? Agora. Agora, fingimos que não aconteceu. Eu não quero fingir mais. Ela abriu a porta, sem o encarar. Então tenta não destruir o que ainda resta. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e inquietação. Clara evitava encontrá-lo, mas o destino parecia divertir-se em Crucelós, nos corredores, nos elevadores, nos cafés. A tensão era palpável. Todos percebiam que algo pairava entre eles, mesmo sem saber o quê. Até que, numa noite de preparação da exposição, tudo explodiu. Clara estava sozinha a ajustar a iluminação quando ele entrou. Precisamos falar, Miguel. Não é o momento. Nunca é, contigo. Ela pousou o refletor e virou-se. O que queres que eu diga? Que foi um erro. Quero que sejas honesta. Fui. Aquele beijo não devia ter acontecido, mas aconteceu porque quiseste tanto quanto eu. O silêncio pesou. Clara mordeu o lábio, lutando contra a raiva e o desejo. Tu achas que tudo se resolve com um beijo? Que o que partiste se cola, assim? Não, mas acho que o que ficou por dizer merece ser dito. Ele aproximou-se. Eu nunca deixei de te amar. Clara, amor não basta.
talvez. N. Oh, mas é o que tenho. Ela desviou o olhar, mas as lágrimas traíam-lhe a voz. O que tens é arrependimento. É vontade de fazer diferente. Por um instante, tudo pareceu possível. Depois, ela deu um passo atrás. Amanhã é a inauguração. Precisamos de estar bem. Profissionalmente, sim, e pessoalmente. Ainda é cedo. Miguel assentiu. Mas no olhar havia uma promessa silenciosa. O dia da inauguração amanheceu frio e luminoso. A cidade parecia em pausa, como se esperasse algo. O museu encheu-se de gente. Voces, flashes, sons de copos e elogios. Clara, com um vestido preto simples, circulava entre as fotografias. Falava com curadores, jornalistas, conhecidos, mas o olhar, vez ou outra, procurava o dele. Miguel estava do outro lado da sala, falando com o investidor. E por um momento, os dois cruzaram olhares. Não precisaram sorrir. Havia ali um entendimento mudo, menos algo que dispensava palavras. Quando a multidão se dissipou um pouco, ele aproximou-se. Parabéns. Parabéns. Está tudo perfeito. O teu trabalho também? Ficaram lado a lado diante da fotografia da escada. Engraçado, disse ela. Continua a parecer que está a meio caminho. Talvez porque ainda não chegamos ao fim. Clara respirou fundo. Ou porque o fim ainda não começou. Miguel olhou-a. Sério. Queres que comece? Quero, mas devagar. Ele estendeu a mão, e ela pousou a dela por cima, menos um gesto discreto, escondido do mundo. E nesse toque havia mais verdade do que em qualquer palavra dita antes. Mais tarde, quando já não restava quase ninguém, Clara saiu para o terraço. A noite estava fria, e o vento trazia o som distante do tejo. Miguel veio atrás. Em silêncio. Estás bem? Perguntou ele. Estou. Acho que sim. Pensas muito no passado? Penso no que fizemos com ele. Miguel aproximou-se até ficar ao lado dela. E o que queres fazer com o futuro? Clara virou-se. Quero deixar de ter medo de ti. Então começa por deixar-me ficar. Ela riu, cansada e doce. Ficar não é o teu forte. Agora é. E ficaram sem certezas, sem garantias. Apenas o som do vento, o cheiro do rio e a sensação rara de que, finalmente, o silêncio entre eles já não era vazio, era abrigo, naquela noite. Quando Clara voltou para casa, sentou-se diante da janela e abriu o portátil. Começou a escrever uma legenda para uma nova fotografia. Há amores que não sobrevivem às palavras, mas às vezes, o silêncio sabe continuar, o que o coração não esqueceu. Guardou o ficheiro, e antes de fechar o computador, recebeu uma mensagem. Era dele. Ainda estás acordada? Sim. Não quero que o silêncio acabe. Clara olhou o ecrã e respondeu. Então fala, mas devagar, e assim, entre linhas e silêncios. O que restava deles começou a transformar-se em algo novo, frágil, verdadeiro e, desta vez, real. Lisboa acordou sob um céu branco, quase translúcido. Era uma daquelas manhãs em que o tempo parecia suspenso, nem frio nem quente, apenas quieto, como se a cidade esperasse algo que ainda não sabia nomear. Clara abriu os olhos devagar. Tinha dormido pouco. A exposição do dia anterior ainda lhe dançava na cabeça. As vozes, os flashes, o riso dos convidados e, sobretudo, o olhar dele. Miguel, o telefone piscava sobre a mesa de cabeceira. Uma mensagem encurtada. Encontro-te no cais às 10? Ela olhou o relógio. Eram las 8:45. Respirou fundo. O coração bateu num compasso antigo, o mesmo de sempre. Aquele que não sabia se era desejo ou aviso. Sim, respondeu. O tejo estava calmo, espelhando a luz fria da manhã. Clara chegou primeiro. Sentou-se num banco de pedra. O vento a soprar-lhe o cabelo. O cais estava quase vazio, exceto por alguns turistas e um pescador solitário, quando Miguel apareceu. Trazia o casaco escuro e as mãos nos bolsos. Aproximou-se em silêncio. E por um momento, ficaram apenas a olhar-se, como quem confirma que o outro é real. Pensei que não vinhas, disse ele, por fim. Pensei o mesmo de ti. Um sorriso breve, quase triste. Queria ver-te sem o ruído todo, à volta menos, murmurou Miguel. Sem a pressa, sem as pessoas. E o que queres dizer-me? Perguntou ela.
tudo o que ficou por dizer? Ele parou diante dela, o olhar sério. Eu destruí o que tínhamos, Clara. E durante muito tempo tentei convencer-me de que era melhor assim. Que o amor atrapalhava, que a distância era o preço da lucidez. Fez uma pausa, mas cada vez que te via, percebia o contrário. Que o que nos separava não era o tempo, era o medo. Clara ficou em silêncio. As palavras dele batiam-lhe no peito com uma força estranha. O medo é útil às vezes, respondeu. Devagar. Evita que repitamos os mesmos erros, ou impede-nos de tentar outra vez menos, contrapôs ele. O vento ficou mais forte, levantando uma folha que passou entre os dois. E... agora? Perguntou ela. Que esperas de mim? Nada menos, respondeu Miguel. Só que... me ouças. Estou a ouvir. Ele respirou fundo, como quem mergulha. Eu amei-te da pior maneira possível. Com orgulho, com pressa, com a arrogância de achar que podia controlar tudo. Fez uma pausa, mas continua a amar-te, da única forma que sei. Com verdade. E se isso ainda te magoa, prefiro o silêncio à mentira. Clara abaixou o olhar. Dizes isso como se o amor fosse uma escolha, não é? Às vezes é uma insistência. O rio seguia o seu curso, indiferente à conversa. Os barcos ao longe pareciam manchas de luz. Ficaram ali, parados, durante alguns minutos. Miguel sentou-se ao lado dela, deixando uma pequena distância entre os corpos. A tua exposição, disse ele, tentando aliviar o peso do ar. É linda. É linda. Obrigada. Há uma fotografia. A da janela aberta. Sim. É sobre mim? Clara hesitou. É sobre o que ficou entre nós. E o que ficou? Tudo o que não conseguimos dizer. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. E se eu disser agora? Clara virou-se, enfrentando-o. Então diz. Miguel olhou o rio. Depois voltou-se para ela. Fiquei à tua espera durante meses. A cada e-mail, a cada chamada que não fiz, a cada noite em que pensei em escrever-te e não escrevi. Fez uma pausa. Não porque esperasse que voltasses, mas porque não sabia como seguir em frente, sem entender o que me faltava. E entendeste? Perguntou Clara. Entendi que o que me faltava eras tu, mas que não tinhas obrigação nenhuma de voltar. O silêncio caiu outra vez. Desta vez, não doía tanto. Era um silêncio que parecia aceitar o que o tempo já tinha decidido. Horas depois, foram andando pelo cais, lado a lado. A conversa tornou-se leve, quase banal. Falaram de livros, de viagens, de pequenas coisas que já não precisavam significar nada. E, no entanto, cada palavra carregava o peso do que estava a ser despedido. Quando chegaram ao fim do passadiço, Clara parou. Não quero repetir o que fomos. Nem mas talvez possamos começar de outro lugar. Miguel ficou calado por um instante, tentando decifrar o tom dela. Como amigos? Como pessoas que se perdoam. Ele assentiu, devagar. O perdão é mais difícil do que o amor, e mais necessário. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre eles. Não houve promessas, nem planos. Apenas uma convivência calma, despretensiosa. Miguel começou a visitá-la no estúdio. Às vezes, trazia café. Outras vezes, apenas silêncio. Clara trabalhava melhor com ele por perto, talvez porque já não sentia a urgência de provar nada. E ele, por sua vez, parecia ter aprendido a ouvir, a não querer controlar o ritmo de tudo. Uma tarde, enquanto arrumavam o material para uma nova exposição, Miguel encontrou uma caixa antiga. O que é isto? Coisas que não quis deitar fora, menos, respondeu ela. Posso? Ver. Podes. Dentro, havia fotografias, cartas e uma pequena pulseira de couro. Miguel reconhetou-a imediatamente. Destimei isto no primeiro dia em que trabalhamos juntos. E tu devolveste quando me admitiste. E guardaste-a, mesmo assim. Guardei-o, que ainda fazia parte da história. Ele sorriu, nostálgico. Ainda achas que fomos um erro? Fomos o início, disse ela. E inícios às vezes são a parte mais bonita. O tempo passou. A exposição seguinte foi um sucesso. Miguel recebeu um convite para trabalhar fora, em Madrid, e Clara foi a primeira pessoa a quem contou. Vais aceitar? Perguntou ela. Acho que sim. Vai. E tu? Eu fico. Tenho Lisboa e o Tejo. Miguel riu. E, se eu voltar? Então veremos se ainda há lugar para o silêncio.
Na véspera da partida, ele foi ao estúdio dela. Trazia um envelope e um olhar que misturava gratidão e saudade. Isto é, para ti, disse, entregando-lhe o envelope. Mas não abras agora. Quando? Então. Então, quando achares que acabou, ela aceitou, sem perguntas. Abra. Aramsé. Foi um abraço longo, sereno, daqueles que sabem que o adeus é apenas um ponto de pausa, não o fim da frase. Os meses passaram. Clara continuou a trabalhar, a fotografar, a caminhar pelos mesmos lugares que antes partilhara com ele. E de algum modo, Miguel ainda estava lá, menos nas sombras, nas memórias, nas pequenas coisas que o tempo não apaga. Numa tarde de primavera, ao arrumar o estúdio, ela encontrou o envelope. Abriu devagar. Lá dentro, havia uma única folha, com uma frase escrita à mão. Se um dia ou amanhã chegar, e ainda me quiseres, estarei no mesmo cais, à mesma hora. Clara sorriu. Saiu para a rua, o sol a tocar-lhe o rosto. Não sabia se iria até lá, mas, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que já não precisava da certeza, menos apenas da paz que vem quando o amor deixa de doer. Nessa noite, fotografou o rio ao entardecer. O reflexo do céu na água parecia uma promessa quebrada e, ao mesmo tempo, cumprida. Escreveu uma legenda. Alguns amores não voltam, mas ensinam-nos a ficar. E, enquanto a cidade adormecia, Clara entendeu que o verdadeiro fim não era a ausência dele. Era, finalmente, o regresso a si própria.